Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem prosperar, mesmo sem recursos, enquanto outras, com tudo à disposição, permanecem travadas? Não é sorte, não é genética e muitas vezes nem é inteligência. A diferença reside em algo que vem antes da motivação, antes da ação e antes do hábito: a mentalidade. Hoje eu vou te mostrar o porquê de a mentalidade ser o início de tudo e como você pode, sim, mudar a sua mentalidade e, com isso, mudar também a sua vida. Eu sou Alice Rocha e neste canal nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, mentalidade e comportamento humano. Então, se você gosta desses assuntos, peço que já se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe um like aqui para o YouTube entender que esse é um conteúdo de valor e o faça chegar a mais pessoas. Mas então, o que é mentalidade? É o conjunto de crenças que você carrega sobre o mundo, sobre outras pessoas e principalmente sobre você. Eu costumo dizer que mentalidade são pensamentos, comportamentos e palavras que vêm à sua mente no automático quando você é exposto a determinada experiência. Vamos pensar no seguinte: existem duas pessoas aqui observando uma mesma situação. Vê um cara lá chegando com uma Ferrari, um carro de 2, 3 milhões de reais. A princípio, uma pessoa vai olhar e pensar: caramba, o cara alcançou uma Ferrari. Se o cara tem um carro que custa 3 milhões de reais, que o IPVA aí é, sei lá, 300, 400 mil por ano, só para pagar e poder andar na rua. Imagine quanto de dinheiro esse cara não tem. E, pô, se o cara é um ser humano igual a mim, eu também consigo chegar lá. O que será que ele sabe que eu não sei? O que será que ele fez que eu não fiz? Ao mesmo tempo, a outra pessoa está ali do lado pensando: ah, esse aí é desonesto, roubou alguém, é estelionatário, ou até nem pense assim, mas pô, qual a necessidade do cara ter um carro de 3 milhões de reais? Aí se for o patrão, só tá com esse carro aí porque explora o trabalhador. Você percebe? Essa é a questão da mentalidade. É a lente que traz a interpretação das experiências que as pessoas têm. Perceba que uma mesma experiência pode ser observada de formas diferentes por pessoas com mentalidades diferentes. Existem pessoas com a mentalidade positiva, de crescimento, onde elas enxergam oportunidade, e existem pessoas com aquela mentalidade negativa, a mentalidade fechada. Carol Dweck, no seu livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, faz essa diferenciação, né, entre mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. O que é a mentalidade fixa? É o que é chamado, você já deve ter ouvido, né, de síndrome de Gabriela. É aquela pessoa que fala: eu nasci assim, eu sou assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Normalmente ela atribui o sucesso ou o alcance de objetivos a fatores externos. Como eu falei, tal pessoa teve sorte, ou a genética ajudou, ou os seus pais te ajudaram a determinada coisa. Certo que, às vezes, isso é verdade, mas nem sempre é determinante. Enquanto a pessoa que tem a mentalidade de crescimento, normalmente vê oportunidade em tudo. Há algum tempo, muitos anos, lembrei agora disso aqui, eu não estava nem no roteiro do vídeo, mas eu lembrei agora isso aqui. Há muitos anos eu estava lendo um livro chamado, salvo engano, O Maior Vendedor do Mundo, algo assim. E neste livro o patrão mandou 2 funcionários irem até o deserto para vender sandálias. Então, ambos, ao se dirigirem ao deserto, viram que as pessoas não tinham o costume, o hábito de usarem sandálias. Todas elas andavam descalças. O primeiro, ao retornar, cabisbaixo, falou: chefe, infelizmente, lá é o lugar errado. Então o chefe perguntou por quê. Poxa, ninguém usa sandália, não vamos conseguir vender. Já o segundo voltou totalmente animado: chefe, encontramos a mina de ouro. E o chefe: por que você diz isso? E porque lá ninguém usa sandália, ninguém tem sandália, ou seja, nós podemos vender para todo mundo. Vamos lá, vamos dobrar a produção, eu vou levar, vamos vender para todo mundo, nós vamos ficar ricos. Você percebe a diferença na mentalidade? É como eu falei, o que é a mentalidade? É o filtro com o qual você enxerga a vida. O filtro invisível que define de que forma você vai interpretar a realidade. Então, foram 2 pessoas, assim como no primeiro exemplo, né, do cara lá da Ferrari, foram 2 pessoas observando a mesma situação e tendo comportamentos absolutamente diferentes. Qual a diferença entre uma e outra? Uma tem a mentalidade fixa e a outra a mentalidade de crescimento, que busca e encontra oportunidades. E talvez você não seja essa pessoa, mas qual é a boa notícia? Você pode desenvolver essa mentalidade de crescimento, modificar o seu comportamento, se você já não faz isso. Mas se você está neste vídeo aqui, até agora, assistindo esse conteúdo, eu tenho que te dar parabéns, porque uma pessoa que tem a mentalidade fixa já não estaria aqui. Porque se eu tenho a mentalidade fixa, eu acho que eu não posso me desenvolver. Então por que eu vou assistir um conteúdo de desenvolvimento pessoal para mudar a minha mentalidade, que teoricamente eu não posso mudar? Então, se você está aqui, se você vai me acompanhar até o final deste vídeo,
parabéns. Este vídeo é para você e com certeza vai te ajudar. Você é uma pessoa que está buscando crescimento, assim como eu, que busco, estudo e trago as minhas interpretações para vocês aqui. Parabéns e também, né, muito obrigado por estar me prestigiando neste vídeo. Então, como você vai identificar se tem ou não uma mentalidade fixa ou negativa? Você vai ter que verificar quais são os primeiros pensamentos que vêm à sua mente, quais são as coisas que você fala quando você é exposto a determinada situação. Quando você vê uma pessoa com muito sucesso, quando você vê uma pessoa com um relacionamento feliz, quando você vê uma pessoa com um shape bacana, um corpo legal, você pensa, roubou alguém, uma hora ou outra vai ser traído, ó, tá vendo aí, tô avisando. Tá postando foto junto, vai dar merda, tô falando. Aí você vê uma pessoa com shape, com bomba é fácil, eu também consigo. Você é essa pessoa? É isso que você tem que identificar. Ou você é a pessoa que vê uma pessoa, disso fica até repetitivo, uma pessoa que vê uma pessoa, é complicado, mas você vê alguém com sucesso, com dinheiro, com carro, e você, poxa, a pessoa sabe algo que eu não sei, fez algo que eu não fiz. Então, se eu aprender o que ele sabe e fizer o que ele fez, eu também consigo chegar lá. Você vê uma pessoa que tem um bom relacionamento e diz, poxa, se essa pessoa tem um bom relacionamento, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Você vê uma pessoa com shape legal, um corpo legal, e você pensa, se essa pessoa conseguiu desenvolver esse corpo, alcançar esse corpo, eu também consigo. Então eu vou lá perguntar para ela o que é que ela faz. Vou lá perguntar. Provavelmente a pessoa vai ficar muito feliz em te instruir. Um ponto comum de pessoas de sucesso em variados aspectos da vida é que elas estão sempre dispostas a ajudar quem de fato se interessa pelo desenvolvimento. Provavelmente, se você chegar no empresário, no seu chefe aí, chefe, me diz aí como você começou essa empresa aqui. Me fale sobre a sua vida, como você alcançou esse sucesso tão grande. Ele vai ver em você um diferencial e com certeza não, né? Mas provavelmente vai querer falar para você como foi que ele chegou lá, vai querer te ensinar, além de te enxergar com outros olhos, ver que você é diferente daqueles outros que só estão lá para bater o ponto e ir embora, entende? Provavelmente a pessoa que você perguntar vai ter a maior felicidade em te dizer como ela chegou naquele ponto da vida de tão bom desenvolvimento em determinada área. Mas ao contrário, se você vive dizendo, eu sou assim mesmo, não sei nem para que eu vou fazer isso aqui, não adianta tentar, ou isso não é para mim. Essas frases são sintomas claros de uma mentalidade limitada, com crenças limitantes. Talvez você já deva ter ouvido falar, né, sobre essas crenças limitantes, que são justamente essas coisas que te impedem de forma automática, inconsciente, sem que você nem perceba que está pensando dessa forma. Mas o que eu tenho que te dizer é que você não nasceu assim. Eu costumo falar que nós somos o conjunto de todas as experiências que temos durante a vida. Você não nasceu assim. Você aprendeu a ser assim. E se algo foi aprendido, pode ser reaprendido. Talvez você moldou, ou melhor, talvez a sua mente foi moldada de forma inconsciente pelas coisas que você via, que ouvia dentro da sua casa, dos seus pais, do comportamento que eles tinham, ou programas televisivos aos quais você tinha acesso, rádio que você ouvia, as coisas que você tinha como influência, até mesmo as pessoas que você admirava, de que forma essas pessoas agiam. Isso tudo moldou o seu caráter, a sua identidade e mudou quem você é hoje. Então, se isso foi moldado por fatores externos, você pode remoldar com a força de vontade. Não só com a força de vontade, né? Porque nós sabemos que força de vontade não é tudo, mas com o método você pode mudar essa sua mentalidade. Então vamos lá, mas como eu posso mudar? O primeiro fator é o que eu já falei. Você tem que se perguntar, observar qual é o seu comportamento quando você é exposto a determinadas situações. Se você age bem ou se você age mal. Se você tem pensamentos limitantes mesmo, crenças limitantes. Se você age dessa forma no automático, sem perceber. Se você faz sem perceber, você tem que prestar atenção nisso. Começar então a perceber, a trazer isso para sua mente consciente, para que aí sim você possa mudar. A segunda coisa é alimentar a sua mente com fontes diferentes das quais você está acostumado. Se você age e pensa dessa forma, provavelmente você consome conteúdos que confirmem esse seu pensamento. Normalmente nós consumimos conteúdos que estão em consonância àquilo que nós já pensamos. Entende? Então, a primeira coisa é identificar, a segunda coisa é consuma fontes diferentes, leia livros diferentes sobre
mentalidade positiva, sobre crescimento intelectual, sobre desenvolvimento emocional, psicológico, financeiro. Escute pessoas que falam o contrário daquilo que você acredita. Se você é de direita ou de esquerda, escute pessoas da esquerda ou da direita, entende? Para que você possa ter acesso a pensamentos diferentes. Afinal, eu falei que nós somos moldados pelas experiências que temos. Logo, também somos limitados pelas experiências que temos. Porque se eu desconheço tal coisa, se eu ignoro, se eu nem sei que essa coisa existe, essa coisa absolutamente não vai ter, ou melhor, pode até ter influência na minha vida, mas eu sequer vou perceber que estou sendo influenciado por essa coisa. Por quê? Porque para mim não existe. Se algo não existe, eu não vou prestar atenção nisso. Entende? Então, expanda o seu mundo, expanda a sua mente, tendo acesso a outras formas de entretenimento, consuma outros tipos de conteúdos, livros bons, bons filmes, podcasts, entre outras coisas. A terceira dica, então, o terceiro comportamento que você deve fazer para mudar a sua mente é questionar as suas crenças. Toda vez que você pensar, isso não é para mim, como uma negativa, coloque, na verdade, tire o não, né? E coloque uma interrogação. Isso é para mim? Por que isso não pode ser para mim? Por que eu penso que isso não pode ser para mim? Então, a partir desse momento, comece a criar alternativas para talvez, se for algo que seja positivo para você, alcançar aquela coisa que você quer. Entende? Tire essa mentalidade limitadora, negativa, de afirmar uma negação. Ficou até um paradoxo, né? Vai chegar e dizer que não é para você. Não. Pergunte por que isso não pode ser para mim? De que forma eu posso fazer isso? De que forma eu posso alcançar isso? Quem pode me ajudar a fazer isso? Quanto vai custar? Ah, se vai custar tanto, como eu consigo esse tanto para alcançar isso que eu quero? O mundo é movido por perguntas. E a mudança da sua mentalidade também será movida por perguntas. Mais por perguntas do que respostas. Então eu te pergunto, por que não? E então, depois de obter, né, essa informação, depois de descobrir o porquê, haja mesmo com medo. Eu sempre tenho que falar sobre isso, né? Porque esse canal aqui é o maior exemplo. Como eu já falei em vídeos anteriores, eu tive a ideia de criar esse canal em janeiro de 2024. Mas o primeiro vídeo só saiu em março de 2025. Eu passei 1 ano e 2 meses numa preparação quase eterna, porque eu achava que tinha que ler mais um livro, achava que tinha que ouvir mais um podcast, tinha que assistir a mais um vídeo, enquanto na verdade isso era o meu medo falando. Eu estava numa pseudo-preparação. Ou seja, eu estava com medo das críticas, medo do que as pessoas iriam achar. Isso fez com que o meu desenvolvimento ficasse travado por 1 ano e 2 meses, em que eu não fiz uma coisa que eu já estava apto a fazer, porque eu pensei estar me preparando, quando na verdade eu estava com medo. Então, após identificar por que você não pode fazer, por que você não pode ser, como você pode fazer, quanto vai custar, faça mesmo com medo. Coragem não é ausência de medo, é agir mesmo com medo. Então, faça com medo, faça de qualquer forma. Só inicie, dê o primeiro passo e o resto vai no automático. Acredite em mim, porque foi o que aconteceu comigo e provavelmente aconteceu com outras pessoas também, né? E provavelmente vai acontecer com você também. E por fim, repita essas ações. A repetição molda a sua identidade. Você não precisa se olhar no espelho e falar, não, eu consigo, eu sou rico, eu sou o melhor, porque vai existir algo que eu chamo de reserva mental. Aquela vozinha que você escuta lá no fundo da sua mente, que diz assim, ó, você é um impostor, você está mentindo. Por que você está dizendo que você é capaz? Você é incapaz. Por que você está dizendo que você é rico? Se você é pobre, olha sua casa, pô. Onde você está? Você está dizendo que você é rico? Então, palavras de afirmação ajudam. Porém, se você não acreditar firmemente nisso, elas de nada servirão. Então, como é que eu faço a repetição para moldar a minha identidade? Por meio de ações. Hoje eu estava falando com uma amiga mais cedo que eu comecei a treinar, a ir para academia, né, com 13 anos. Hoje eu tenho 30 anos. Ou seja, eu tenho mais tempo de vida indo para a academia do que não indo para a academia. Isso moldou a minha identidade de uma forma que eu nem consigo explicar. O exercício físico é tão entrelaçado com a minha vida, com a minha rotina, que eu sinceramente não sei o que é ter uma vida sedentária. E se eu tentar imaginar, eu não consigo. Porque exercícios físicos estão absolutamente entrelaçados em quem eu sou, em quem o Wallace Rocha é e se entende como pessoa. Mas como eu gerei essa identidade? Por meio da repetição. Eu comecei a treinar, eu nem sabia, né, quando eu comecei, que isso faria parte, uma parte, né, ser uma parte tão grande da minha vida,
Mas eu comecei a treinar, fui indo, e depois indo, e depois indo, mesmo sem vontade, e desenvolvi o hábito. Hoje, algumas pessoas dizem para mim, né, poxa, você é muito disciplinado. Eu dou risada e falo, eu não sou disciplinado. Eu acho que a disciplina é você não querer fazer algo, mas você ainda assim fazer. Entende? Não, eu sei que, pô, eu não quero, mas eu vou porque eu tenho que ir. No meu caso, eu nem tenho a vontade de não ir. Entende? Eu simplesmente vou, porque isso faz parte da minha identidade. Assim como a questão da minha alimentação. Eu me alimento muito bem. Eu posso comer um hambúrguer, comer um bolo, mas isso não vai constituir a base da minha alimentação. Eu posso estar com a fome que for, ter um alimento mais fácil ali, eu vou pegar uma banana, vou cortar, vou colocar aveia, porque isso faz parte de mim. Então a forma de você moldar a sua identidade é com repetição, porque você vai criar um alicerce positivo. É o que David Goggins, no livro Nada Pode Me Ferir, chama de pote de biscoito, que é o que? Cada ação positiva que você tiver, né, uma vitória que você tenha, você guarda ali naquele pote de biscoito. Isso vai criando um alicerce, uma estrutura no que você pode se apoiar quando o bicho pegar, quando você não tiver com vontade, quando tudo desmoronar. Você vai chegar lá, vai abrir seu pote de biscoito, vai observar as suas vitórias, vai verificar as ações repetidas no sentido daquilo que você quer desenvolver, que você quer fazer, que você conseguiu, entende? Se naquele dia que eu estava tão cansado, eu estava com fome, meu chefe tinha brigado comigo, eu estava muito chateado da vida, puto, e mesmo assim eu consegui ir para a academia, me alimentar bem, dormir cedo, e no outro dia acordei melhor, acordei feliz, porque eu olhei para trás e vi, poxa, mesmo com tudo que aconteceu, eu consegui vencer. E no dia que o bicho pegar, você vai olhar para trás e vai falar, não, se naquele dia eu consegui, hoje eu vou conseguir de novo. E é isso, é essa repetição do pensamento, da ação, que vai modificar a sua mentalidade. Então, identifique, tenha acesso a outros tipos de conteúdo, questione as suas crenças, haja mesmo com medo e molde a sua identidade por meio da repetição de comportamentos. Dessa forma, você vai mudar, reestruturar a sua mentalidade e com certeza vai mudar também absolutamente a sua vida como consequência dessa mudança interna. Porque tudo começa aqui, ó, na mente, certo? Mudar sua mentalidade não é mágica, mas é o primeiro passo real de qualquer transformação sólida. Nada vai mudar por fora se você não mudar por dentro. Parece papo de coach, papo de coach, é clichê. Rapaz, eu penso que os clichês têm um motivo, né, para existir. Às vezes as pessoas repetem tanto que virou clichê e tal, mas nem todo clichê é negativo. Muitas vezes é o que eu falei aí da repetição. As pessoas falam, tantas vezes se torna clichê porque faz sentido. E a verdade é essa. Nada vai mudar se você não mudar. Aqui, ó. Primeiro aqui. O seu mundo externo reflete o que você tem no mundo interno. Mude a si mesmo e você mudará tudo. Então, se esse vídeo fez sentido para você, mais uma vez, eu peço que você deixe um like aqui, se inscreva no canal, ative o sininho aí para não perder as próximas postagens. No início do canal eu prometi um vídeo por semana. Infelizmente eu errei, fui moleque, não consegui manter essa constância, mas agora eu estou de volta, vou gravar, não vou nem limitar a quantidade, mas vou gravar a maior quantidade de vídeos que eu puder, certo? Porque eu estou em busca do meu desenvolvimento e quero trazer você comigo nessa jornada. Então clica no card aí para ir comigo pro próximo vídeo. Não sai daí não, viu? Valeu!